Já se perguntou quanto estaria disposto a pagar por um cão? Não estamos a falar de um cãozinho adorável qualquer, mas sim de verdadeiras joias peludas que custam mais que um carro novo. Desde guardiões imponentes a companheiros exóticos, estes cães não só exigem amor e cuidado, mas também uma conta bancária bastante generosa. Neste vídeo, revelamos as 10 raças de cães mais caras do mundo, aquelas que só os mais ricos podem permitir-se. Qual deles custa mais de 10.000 euros? E qual tem o seu próprio guarda-costas? Prepare-se para conhecer os cães mais exclusivos do planeta. Começamos! 10º lugar. Galgo afegão. A aristocracia sobre 4 patas. Imagine um cão que não caminha, mas que desfila. Com um porte altivo, uma pelagem sedosa que esvoaça como uma capa de realeza, e um olhar que parece julgar o mundo à sua volta, o galgo afegão não é um simples animal de estimação, é uma declaração de estilo. Originário das montanhas escarpadas do Afeganistão, Paquistão e norte da Índia, este galgo milenar foi criado por tribos nômadas para caçar presas grandes como veados, gazelas e até, segundo lendas locais, leopardos. Conta-se que um único galgo afegão era capaz de se lançar sobre um felino selvagem, agarrá-lo pelo pescoço e quebrar a sua coluna com as suas poderosas mandíbulas. Exagero? Talvez. Mas estas histórias explicam porque foi considerado um tesouro vivo durante séculos. E não é para menos. O seu manto espesso não é só bonito, mas protegia-o do frio extremo das montanhas. Além disso, a sua velocidade e agilidade rivalizam com as de um guepardo. Pode atingir até 65 km por hora em corrida. Hoje, no entanto, este atleta do passado passeia por salões e passarelas. Durante os anos 70, o galgo afegão tornou-se o cão da moda entre artistas, aristocratas e designers. Estrelas como Salvador Dalí e Zeppo Marx fizeram dele o seu companheiro inseparável. Ter um era como possuir uma obra de arte viva, mas com patas. Isso sim, o glamour tem o seu preço. Só para adquirir um galgo afegão, pode gastar mais de 6.500 euros, e olhe que isso nem inclui o custo de manutenção. O pelo desta raça exige escovagem diária. Sim, todos os santos dias. Caso contrário, ele emaranha-se e perde aquela silhueta elegante. Além disso, o galgo afegão é propenso a doenças hereditárias, como cataratas ou hipotiroidismo, e os tratamentos podem ultrapassar 2.500 euros. E olhe, é bom saber estes cães não obedecem como os outros. Eles são independentes e o jeito deles lembra muito mais um gato nobre do que um cão fiel. Se lhes mandar um senta, provavelmente ele vai olhá-lo com certo desdém e ir para o cantinho favorito dele, com toda a graça do mundo. Mas, para quem procura algo além de um animal de estimação, uma relíquia viva, uma silhueta etérea que parece saída de um conto oriental, o galgo afegão é simplesmente insuperável. Ele é o aristocrata silencioso do mundo canino. E como todo bom aristocrata, jamais se rebaixará a correr atrás de uma simples bola. 9º lugar. Pharaoh Hound, o sabujo que sorri como um faraó. Imagine por um momento que está frente a uma escultura viva do antigo Egito. Corpo ágil, patas longas, olhar penetrante e uma elegância quase mítica. Assim é o Pharaoh Hound, um cão que parece ter saído diretamente das paredes de uma tumba faraónica. Durante muito tempo, acreditou-se que esta raça acompanhou os faraós nas suas caçadas reais. Inclusive, muitas pinturas hieroglíficas mostram silhuetas que lembram este cão com orelhas pontiagudas e corpo atlético. Mas olha só, a ciência moderna tem outros dados. Estudos genéticos recentes revelaram que, na realidade, o Pharaoh Hound não provém do Egito, mas sim de Malta, onde era conhecido como o Kelbi Tal Fennec, ou cão do coelho. Ali, durante séculos, foi criado para caçar lebres em terrenos rochosos, combinando velocidade, olfato e audição com uma precisão letal. E sim, este cão é tão funcional quanto bonito. O seu corpo estilizado atinge até 63 centímetros de altura à cernelha e pesa entre 20 e 25 quilos, o que o torna uma máquina perfeitamente calibrada para a velocidade. Pode atingir velocidades impressionantes, sendo um rival digno em desportos como lure coursing, que é a perseguição de isco,
e agility. Mas para além da sua herança atlética, este sabujo tem uma personalidade única. Pode passar de nobre estátua a palhaço encantador em questão de segundos. Adora correr pela casa, perseguir sombras ou simplesmente dormir nas poses mais extravagantes que possa imaginar. E atenção, há um detalhe curioso que o torna ainda mais especial. Quando está emocionado, o seu nariz e orelhas ficam com um tom rosa intenso. É como se sorrisse. Literalmente. Isso sim, ter um Pharaoh Hound em casa não é barato. O seu preço de aquisição pode superar os 7.000 euros e a sua manutenção também não é pouca coisa. Necessita de exercício diário, uma alimentação equilibrada e visitas periódicas ao veterinário. O seu corpo fino e elegante pode parecer de baixa manutenção, mas esta joia viva requer atenção de luxo. Em resumo, o Pharaoh Hound não é só uma obra de arte com patas. É um companheiro vivaz, elegante e um pouco traquinas, que o fará sentir como se a sua casa fosse um palácio. E embora não venha diretamente do Nilo, fará com que se sinta como realeza. 8º lugar. Dogo argentino, o guerreiro branco do sul. Não é um simples cão, é uma força da natureza. O dogo argentino, também chamado mastim argentino, foi criado em 1928 pelo Dr. Antônio Nores Martínez, em Córdoba, Argentina, com uma missão clara: caçar presas grandes como javalis selvagens e pumas. Para o conseguir, o doutor cruzou o agora extinto cão de briga de Córdoba com outras 9 raças potentes, incluindo o dog alemão, o pointer e o boxer. O resultado? Um verdadeiro tanque de carne e osso. O dogo é musculoso, corajoso e extremamente resistente. Pode pesar entre 40 e 45 quilos e atingir uma altura de 60 a 68 centímetros à ternelha. Corre como uma bala, mas também é capaz de percorrer quilômetros sem perder força. Na América do Sul e em partes da Ásia, é o cão favorito de muitos caçadores. No entanto, por trás dessa aparência de gladiador, há um cão que, com a socialização adequada, pode ser um companheiro leal e protetor. Isso sim, não é para qualquer um. Em países como o Reino Unido, Austrália ou Noruega, é proibido devido à sua potência e instinto caçador. Se for mal educado, pode ser perigoso. E o preço? Um destes guerreiros brancos pode custar-lhe entre 4.000 e 8.000 euros, dependendo do criador. Mas isso é só o início. Alimentação de qualidade, treino profissional, atenção médica e um ambiente adequado são essenciais. Além disso, cerca de 10% dos dogos sofrem de surdez parcial ou total e podem apresentar problemas como glaucoma ou sensibilidade solar. Se estiver disposto a investir tempo, dinheiro e respeito, terá ao seu lado um dos cães mais poderosos e fiéis do mundo. Mas se não, é melhor admirá-lo de longe, como faria com um leão branco. 7º lugar. Cão esquimó, canadiano. O lobo que arrasta lendas. Imagina ter como companheiro uma relíquia viva da história ártica. O cão esquimó, canadiano, conhecido pelos povos inuit como Kimik, é uma das raças mais antigas do planeta. Trazidos da Sibéria pelo povo Thule há mais de 1000 anos, estes cães foram desenhados pela evolução para uma única coisa: sobreviver. Puxavam trenós sobre o gelo, caçavam focas e ursos polares, e resistiam a temperaturas de até menos 50 graus Celsius. Mas com a chegada das motoneves e das doenças estrangeiras, a sua população desabou. Hoje, estima-se que restem menos de 300 exemplares puros em todo o mundo, uma joia em perigo crítico. Possuir um destes cães é quase como adotar um pedaço do Ártico. O seu preço pode superar os 8.500 euros, mas o mais valioso é o que representam fortaleza, resistência e uma herança cultural milenar. Medem entre 58 e 70 centímetros de altura e pesam entre 30 e 40 quilos com uma energia explosiva e um temperamento complicado. Não são cães de sofá. São territoriais, reagem a ruídos ou movimentos súbitos e, sinceramente, não toleram crianças, nem outros animais de estimação. Eles precisam de espaço, trabalho físico diário e um guia com experiência. Viver com um deles é, olha, como partilhar a sua casa com um lobo domesticado.
Mas se você cumprir essas condições, vai estar a caminhar ao lado de um verdadeiro espírito do norte. Um que ajudou exploradores árticos e povos originários a sobreviver num dos lugares mais inóspitos do planeta. Posição número 6. Rottweiler, o guardião de aço com coração de ouro. Talvez você nem esperasse ver esse nome numa lista de cães caros, né? Afinal, o Rottweiler é uma raça bastante conhecida, comum em muitos lares, e não tem aquele ar exótico de outros cães de elite. Mas olha, cuidado! Porque o que parece acessível à primeira vista pode esconder uma etiqueta de preço surpreendente. Originalmente chamado de Rottweiler Metzgerhund, ou cão de talho de Rottweil, essa raça surgiu lá na Alemanha para pastorear gado e puxar carros cheios de carne até ao mercado. Não estamos a falar de um cão de colo. Esses cães foram feitos para o trabalho pesado, força bruta e, claro, inteligência prática. Com o passar do tempo, o Rottweiler evoluiu para um cão de guarda fiel, protetor e, para a surpresa de muitos, afetuoso e sensível com a sua família. O seu físico imponente, variando entre 42 e 50 quilos e uma altura de 56 a 69 centímetros, pode intimidar, mas quando bem treinado, é um gigante gentil. Agora, vamos falar de números. Um Rottweiler médio pode custar cerca de 1.500 euros, mas se você quiser um com linhagem alemã pura, pedigree de campeonato e certificado de saúde impecável, prepare-se para desembolsar entre 4.500 e 8.000 euros. E olha, isso é só o começo. Essa raça é propensa a problemas sérios de saúde, como displasia da anca, doenças cardíacas e distúrbios ósseos. O seguro veterinário para um Rottweiler pode ultrapassar 300 euros por ano, e uma cirurgia importante pode facilmente custar vários milhares de euros. Além disso, a expectativa de vida dele é curta, entre 8 e 10 anos. Durante esse período, o custo total para o manter, incluindo alimentação de qualidade, treino profissional, cuidados médicos e exercícios adequados, pode ultrapassar 9.000 euros, especialmente se surgirem complicações de saúde. Mas o que realmente torna o Rottweiler um cão caro não é o preço de compra, e sim o compromisso que ele exige: tempo, disciplina e amor. Com uma socialização precoce e uma orientação firme, esse guardião poderoso transforma-se num membro leal e protetor da família, disposto até a dar a vida pelos seus. Um Rottweiler não é uma decisão impulsiva, é um investimento emocional, físico e também econômico. Mas, para quem se atreve a encarar esse desafio, a recompensa é incalculável. Um cão corajoso, equilibrado e nobre como poucos. Posição número 5. Chow Chow, o guardião imperial disfarçado de peluche. À primeira vista, o Chow Chow parece um adorável urso de peluche feito realidade. Com a sua juba de leão, olhar sereno e andar elegante, este cão conquista corações só com a sua presença. Mas olha, cuidado, sob esse pelo suave e fofo, esconde-se um guardião silencioso com uma história que remonta a milhares de anos. Originário do norte da China, o Chow Chow foi criado para múltiplas tarefas: caçar, pastorear, vigiar e até puxar trenós. Era o companheiro fiel de imperadores, símbolo de nobreza e poder. E não é difícil entender por que a sua língua azul enegrecida, uma das características mais curiosas do mundo canino, falo destacar como uma criatura mística. Com uma altura de 43 a 51 centímetros e um peso que ronda os 20 a 32 quilos, este cão não precisa de ladrar para impor respeito. A sua personalidade é única. Ao contrário de outras raças mais efusivas, o Chow Chow é distante, independente e seletivo com os seus afetos. Não saltará sobre ti de alegria, mas se te aceitar, terás um aliado fiel para toda a vida. Então, olha, ele precisa mesmo de socialização desde cedo e um treino firme. Sem isso, pode acabar por ficar desconfiado ou até agressivo com pessoas estranhas. Mas, se for educado com paciência, ele transforma-se num cão de guarda equilibrado e extremamente leal. E aí, você já parou para pensar no preço de ter um companheiro imperial? Um cachorro de qualidade superior pode custar até 10.000 euros, especialmente se vier de um criador bem reputado. Mas olha,
Isso é só o começo mesmo. O chow-chow precisa de cuidados constantes, viu? O seu pelo grosso e denso deve ser escovado todos os dias, se for do tipo áspero, ou pelo menos uma vez por semana, se for do tipo mais macio. Além disso, é fundamental prestar atenção especial aos olhos e às dobrinhas da pele, que são áreas bem propensas a infecções. No quesito saúde, essa raça é vulnerável a problemas como displasia da anca entrópio, que é uma condição em que a pálpebra se enrola para dentro, e infecções dermatológicas. O custo veterinário acumulado ao longo da vida do chow-chow pode facilmente passar dos 20 mil euros. Elegante, reservado e com uma aura quase de realeza, o chow-chow realmente não é um cão para qualquer pessoa. Mas para quem entende a sua história, aceita o seu jeito e pode oferecer todos os cuidados necessários, ter um chow-chow em casa é como dividir o sofá com um pedacinho vivo da história imperial chinesa. Quarto lugar, Löwzhen, o leão de bolso que reinou nos salões reais. Não precisa de rugir para ser notado. Com o seu corte de juba peculiar e o seu ar majestoso, o Löwzhen, também conhecido como o pequeno cão-leão, parece ter saltado diretamente de uma tapeçaria do Renascimento. E, em parte, foi mesmo isso que aconteceu. Desde o século XVI, pinturas europeias mostram pequenos cães tusados como leões a acompanhar damas nobres. Seriam Löwzhen verdadeiros? Alguns historiadores acreditam que poderiam ter sido bichon frisé bem arranjados, mas a verdade é que o Löwzhen tem identidade própria, e uma muito refinada. Tem sido visto a repousar nos colos da aristocracia europeia durante séculos. Embora a sua origem continue a ser um pequeno mistério, acredita-se que os seus antepassados possam vir do Tibete, misturados posteriormente com Spitz e Terriers europeus. Esta combinação concedeu-lhe tanto uma inteligência aguçada, como uma aparência exótica. Mas foi graças a uma mulher belga, Madame Bennertz, que esta raça escapou do esquecimento. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, iniciou um programa de criação que, juntamente com o veterinário Dr. Rickert, resgatou o Löwzhen da extinção. Em 1968, chegou à Inglaterra e aos Estados Unidos, e desde então, embora tenha percorrido o mundo, continua a ser um dos cães mais raros do planeta. O seu preço? Bem, reflete a sua raridade, entre 5.500 e 11.000 euros por cachorro. Mas isso só cobre o privilégio de ter um. Mantê-lo com o clássico corte de leão requer visitas frequentes à tosquiadora canina. O estilo consiste em tosar a parte traseira, patas traseiras e cauda, deixando o resto comprido e fofo, um visual digno da corte. Alguns asseguram que na antiguidade se tosavam assim para proteger do frio o dono enquanto o cão se aconchegava, e ao mesmo tempo facilitar a detecção de parasitas. Hoje, no entanto, apenas o faz parecer uma pequena fera elegante. O Löwzhen mede entre 25 e 33 centímetros e pesa entre 4 e 8 quilos, mas o seu caráter é puro sol, alegre, carinhoso e vivaz. Adora estar com humanos e não tolera bem a solidão. É excelente com crianças, dá-se bem com outros animais, e embora alguns sejam faladores, outros surpreendem pela sua tranquilidade. Em resumo, ter um Löwzhen é como ter um pedacinho da história com patas, embrulhado em penugem e com coração de ouro. É raro, custoso e absolutamente encantador. Terceiro lugar, Samoyedo, a nuvem sorridente do Ártico. Imagina uma nuvem branca suave como o algodão, sempre com um sorriso encantador e energia para dar e vender. Assim é o Samoyedo, também chamado carinhosamente de o Anjo da Neve. Mas, por trás dessa ternura polar, existe uma história ancestral e um preço que nem todos estão preparados para pagar. Originário das geladas terras da Sibéria, este cão trabalhou durante séculos ao lado do povo samoyedic, não como animal de estimação, mas sim como companheiro de vida. Puxava trenós, pastoreava renas e até dormia junto às pessoas para lhes dar calor nas noites geladas do Ártico. Amizade? Não, isto é lealdade construída sobre neve e séculos. A sua cauda enrolada não está lá apenas por estética quando dormem. Colocam-na sobre o focinho como se fosse um cachecol natural.
O seu pelo duplo, composto por uma camada interna lanosa e outra externa mais áspera, não só os faz parecer um peluche ambulante, mas também os protege de temperaturas abaixo de zero. Na verdade, alguns entusiastas recolhem este pelo para fiar lã artesanal. Uma manta feita de samoyedo. Sim, existe mesmo. Mas atenção, quando chega à muda de pelo, a tua casa pode parecer uma mini tempestade de neve. Aspiradores, preparem-se. Quanto ao temperamento, o samoyedo é doce, brincalhão e sociável. São excelentes com crianças e outros animais, mas péssimos como cães de guarda, vão cumprimentar até o carteiro com alegria. E adoram ladrar, por isso, esquece a paz se alguém tocar a campainha. Além disso, a sua inteligência e energia exigem estimulação constante. Um samoyedo aborrecido. Prepara-te para móveis ruídos, buracos no jardim ou redesigns improvisados na tua sala. Fisicamente, um samoyedo adulto mede entre 48 e 60 centímetros a cernelha e pesa de 20 a 30 quilos, dependendo do sexo. A esperança de vida ronda os 12 anos, embora possam apresentar problemas hereditários como glomerulopatia, uma doença renal genética e displasia da anca. Também são muito sensíveis ao calor devido ao seu pelo denso. E agora, vamos falar de preço. Um cachorro bem criado pode custar entre 2.800 e 3.000 euros, dependendo do criador e da linha genética. E isso é só o começo. Manutenção, alimentação premium, visitas ao veterinário e sessões de tosquia fazem parte do pacote. Em resumo, ter um samoyedo é como viver com uma nuvem com patas que te acompanha para todo o lado, com alegria incondicional. E uma fatura mensal igualmente volumosa. Em segundo lugar, mastim tibetano, o guardião das montanhas sagradas. Já imaginou ter um cão capaz de enfrentar um leopardo e sair vitorioso? Então, o mastim tibetano é exatamente o que procura. Originário das altitudes implacáveis do Tibete e do Nepal, este colosso não é apenas um cão, é uma lenda com patas. Durante séculos foi criado para proteger os rebanhos dos predadores mais temidos dos Himalaias, lobos, ursos e até leopardos da neve. Com um porte tão majestoso quanto intimidante, o mastim tibetano parece mais um leão da montanha do que um cão. A sua juba espessa à volta do pescoço e dos ombros, o seu olhar penetrante e a sua presença imponente não deixam dúvidas. Ele é quem manda. Um macho adulto pode atingir 76 centímetros de altura e pesar mais de 68 quilos. E não é só músculo. O seu pelo grosso foi concebido para suportar temperaturas extremas e também para ter um aspecto espetacular e caro. Na China, estes cães tornaram-se símbolos de estatuto, ao nível de um carro de luxo ou de uma mansão. De facto, um deles foi vendido por $1.900.000, batendo todos os recordes. Mas mesmo que não planeie hipotecar a sua casa por um cachorro de qualidade pode custar entre 2.800 e 9.400 euros, dependendo da linhagem e do criador. E isso é só o começo. A sua alimentação é a de um atleta de elite, quantidades generosas de proteína, suplementação e nada de comida barata. Higiene? Esqueça passar a escova uma vez por semana. Precisam de cuidados regulares e minuciosos, especialmente durante a muda, onde parece que tem um urso em casa. Ora bem, a sua personalidade é tão impressionante quanto a sua aparência. São tranquilos, leais e silenciosos, até que algo perturba a paz. Não ladram por qualquer coisa, mas se o fazem, ouça-os. São protetores natos, e não hesitarão em interpor-se entre a sua família e qualquer ameaça. Mas nem tudo é assim tão simples. Não são cães para principiantes. O seu caráter independente requer um dono firme, mas respeitador. Não toleram gritos nem maus tratos. De facto, se discutir em casa, podem intervir para acalmar as coisas. Sim, entendem a dinâmica familiar e valorizam-na profundamente. Durante um tempo, a sua população reduziu-se, já que muitas famílias tibetanas não podiam suportar os custos da sua manutenção. Mas graças ao aumento da sua fama internacional, especialmente como animais de estimação de luxo, ressurgiram como guardiões de elite em lares abastados em todo o mundo. Em suma, o mastim tibetano não é apenas um cão, é uma instituição canina.
Um gigante nobre que requer espaço, respeito e uma boa conta bancária. E agora, chegamos ao posto número 1. O cão-lobo quando a natureza selvagem se mistura com a nobreza canina. A história desse animal incrível começa com um acontecimento extraordinário lá na Inglaterra, em 1766. Naquela época, foi documentado que um lobo macho selvagem cruzou com uma cadela doméstica, que segundo os registros, era um tipo de Pomerânia primitivo. Bem diferente daquele bichinho fofinho que conhecemos hoje em dia, viu? Dessa união improvável nasceram 9 filhotes, marcando um dos primeiros casos documentados de cruzamentos entre lobos e cães na história. Durante séculos, esses híbridos foram tratados como curiosidades de luxo. Os nobres britânicos compravam-nos como animais de estimação exóticos e exibiam-nos em jardins privados ou pequenos jardins zoológicos pessoais. O que mais fascinava era essa dualidade perfeita: a lealdade do cão doméstico e o espírito indomável do lobo. Esses cruzamentos costumavam acontecer de forma natural quando os lobos eram deslocados pela atividade humana, ou então em regiões onde havia muitos cães selvagens. Apesar de os lobos normalmente serem hostis com os cães, em situações de isolamento ou falta de alcateia, eles podem adotar comportamentos mais submissos e até brincalhões. E, dessa mistura inusitada, nasce uma criatura fascinante, um cão com aparência selvagem, olhar penetrante e alma independente, mas também capaz de criar laços fortes com humanos. Não é coincidência que, hoje em dia, esses exemplares tenham se tornado símbolos de estatuto entre os mais ricos. O caso mais impressionante é o de Kataban Okami, um cão-lobo que alcançou o preço de 5,7 milhões de dólares ou aproximadamente 5,2 milhões de euros, tornando-se o cão mais caro do mundo. Criado nos Estados Unidos, Okami é fruto da união entre um lobo e um pastor caucasiano, uma raça famosa pela sua força e habilidades de guarda. Com apenas 8 meses de idade, Okami já pesava mais de 72 quilos e media 76 centímetros de altura na cernelha, um verdadeiro colosso peludo. A sua chegada à Índia causou uma verdadeira revolução. O comprador foi S. Satish, um renomado criador de Bengaluru, com mais de 150 raças de cães na sua coleção. A apresentação de Okami num tapete vermelho, durante a estreia de um filme, acumulou milhões de visualizações online. Satish não investiu apenas num cão, mas num fenômeno mediático. Ele chega a cobrar até 10 mil euros por poucas horas de exibição pública, onde fãs se aglomeram para tirar selfies com o cão-lobo das estrelas. O que torna Okami realmente único não é só o seu tamanho ou aparência feroz, mas o facto de ser o primeiro exemplar desse tipo. Nunca antes um híbrido exatamente como ele tinha sido vendido. A sua linhagem, comportamento equilibrado e valor genético fazem dele uma joia canina, uma espécie quase mitológica. Em resumo, o cão-lobo não é apenas um animal. É uma história viva, um investimento milionário e um símbolo do eterno desejo humano de tocar o selvagem sem abrir mão do doméstico. É um cão. É um lobo. Talvez seja simplesmente o guardião ancestral que nunca soubemos que precisávamos.